Pessoal, como era de se esperar, mais uma vez o Lula aprontou das suas, né? Nos últimos dias aí saiu uma notícia, eu não sei se vocês viram, mas o Lula resolveu tirar o Brasil de um órgão internacional de combate ao antissemitismo, né? Então, sem dar nenhuma explicação plausível, ele simplesmente tirou o Brasil desse órgão internacional, né? Onde estão, né, ali a maioria das democracias do mundo, elas fazem parte desse órgão internacional de combate ao antissemitismo, mas para o Lula não estava bom, né? Ele prefere apoiar aí as ditaduras, né? E as ditaduras comunistas, aí com isso ele vai se isolando cada vez mais do mundo democrático e enfiando o Brasil, né, junto com outros países ditatoriais, né? Porque também o Brasil também vem se tornando aí um país ditatorial através do regime Supremo PT, onde quem manda é o Xandão e o Lula. Bom, e aí o pessoal da Globo, como era de se esperar, né, ficou nervosinho, né, porque as críticas vieram, né? O ministro de Israel teceu sérias críticas, fez uma postagem lá no X, tecendo sérias críticas ao presidente Lula, descendo a lenha para valer mesmo, né? E aí, né, a Mônica Waldvogel, que foi apresentar a notícia, nossa, ela estava quase chorando aí dando a notícia, né? Bom, além disso, né, também tem essa perseguição aí ao Bolsonaro, o pessoal tá falando sobre isso, ó, são várias questões aí que, vários vídeos que eu vou mostrar para vocês, do que tá rolando agora aí, no dia de hoje, rolou no dia de hoje, lá na Globo News, né? Então, pessoal, só vou pedir para vocês, antes de qualquer coisa, antes da gente ir para o nosso conteúdo, para você não esquecer de deixar um like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Você me ajuda muito fazendo qualquer uma dessas coisas, pois esse canal é um canal de direita e quanto mais likes ou mais inscrições tiver, mais o YouTube vai divulgar os vídeos, tá bom? Então, muito obrigado aí por ter me ajudado e vamos ao primeiro vídeo, que é da Mônica Waldvogel, quase chorando ali ao dar a notícia que o ministro de Israel desceu a lenha no Lula. Vamos lá. Dar um destaque para uma postagem numa rede social que o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, acaba de fazer e que é uma pedra, digamos, jogada ali nesse complexo xadrez de relações entre Brasil e Israel, uma pedra, eu diria até bastante perigosa. Diz a postagem: quando o presidente do Brasil, Lula, desrespeitou a memória do Holocausto durante o meu mandato como ministro das Relações Exteriores, declarei-o persona não grata em Israel até que pedisse desculpas. Agora ele revelou sua verdadeira face como antissemita declarado e apoiador do Hamas, ao retirar o Brasil do IHRA, o organismo internacional criado para combater o antissemitismo e o ódio contra Israel, colocando o país ao lado de regimes como o Irã, que nega abertamente o Holocausto e ameaça destruir o Estado de Israel. Aliás, um parênteses aqui, jamais Lula negou o Holocausto. Ele apenas usou a palavra Holocausto para designar o que poderia estar acontecendo também em Gaza. Como o ministro da Defesa de Israel, afirmo, saberemos nos defender contra o eixo do mal do islamismo radical, mesmo sem a ajuda de Lula e seus aliados. Vergonha para o maravilhoso povo brasileiro e para os muitos amigos de Israel no Brasil, que este seja o seu presidente, dias melhores virão. E põe essa imagem feita por inteligência artificial, Lula como um fantoche do Ayatollah Khamenei, muito pesada essa nota, muito agressiva, em português, num tom de quem está realmente querendo um rompimento. Pois é, pessoal, você reparou que a Mônica Waldvogel, ela criticou pra caramba lá o ministro de Israel, mas em nenhum momento ela teceu alguma crítica ao Lula por ele ter feito com que o Brasil saísse desse órgão internacional que apoia o antissemitismo, que combate o antissemitismo. Então, você vê como é parcial a situação, né? O Lula apoiar ditaduras, isso eles não comentam, eles não criticam, né? Há ditaduras como o Irã, ditaduras como Venezuela, como Cuba, como China, como Coreia do Norte, nada disso eles comentam, né? Passa pano direto, não fala nada, né? E simplesmente aí quando vem alguém e critica, aí eles ficam chateados, ficam magoados, como ficou aí a Mônica
Waldvogel, né? A Vômica Waldvogel, porque criticaram o ídolo dela, né? Ela é Lula afetiva, então o ídolo dela foi criticado, ela se magoou. O Lula, parece que agora está se descobrindo aí que o Lula está realmente fazendo planos de trazer o Nicolás Maduro para o Brasil, né? Esconder aqui, proteger o Nicolás Maduro do ataque dos Estados Unidos, né? Um ditador narcotraficante procurado mundialmente aí pela justiça, né? E o Lula está querendo esconder, passar pano, né? Segurar a onda aí para o Nicolás Maduro para que ele não seja preso e não seja condenado. Dá para acreditar num negócio desse, né? Tá saindo notícias hoje, até vi vídeos sobre isso, de que o Lula está querendo proteger o Nicolás Maduro. E isso aí ela nem comenta, né? Agora vamos ver aqui o outro apresentador, que eu nem sei o nome dele direito, é um tal de Marcelo Lins, também aí criticando essa questão dessa crítica que o Lula recebeu do ministro de Israel. Vamos ver de novo. Do líder supremo Do do Irã. regime teocrático do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, é algo realmente de, além de ser de um péssimo gosto, que não reflete a realidade. O Brasil pode até, e é verdade, ter boas relações com o regime iraniano, como outros têm, inclusive comerciais, inclusive nessa construção de um BRICS ampliado e tudo mais. Daí a dizer que o presidente Lula é uma marionete do líder supremo do Irã, vai uma diferença muito grande e não é exatamente uma forma de se fazer diplomacia ou de demonstrar qualquer vontade de se restabelecer relações mais próximas entre os dois governos. É algo que soa mais a uma molecagem diplomática do que, de fato, uma comunicação oficial de um governo falando para outro, governos de países amigos, né? Seu Marcelo Lins, na verdade, molecagem diplomática é o que o Lula tem feito constantemente desde que assumiu a presidência da República em 2023. A sua atuação na diplomacia tem sido uma verdadeira molecagem. Ele só tem aprontado, só tem falado besteira, só tem se posicionado de uma forma completamente errada, fazendo com que o Brasil se isole cada vez mais do mundo democrático e se enfie cada vez mais no mundo dos ditadores, né, dos países ditatoriais. O Lula, antes do presidente Donald Trump ser eleito, né, disse que caso o Trump fosse eleito, seria a volta do nazi, né, para o mundo. Olha que absurdo. Depois disso, vem tecendo críticas e fazendo piadas constantemente ao presidente Donald Trump, né? Mesmo depois aí do tarifaço, tudo que ele fez foi causar, né, problema para que o Donald Trump não diminuísse as tarifas. O Lula fez de tudo para que o tarifaço continuasse, porque ele estava tendo ganhos políticos, né? Por conta desse papo furado de soberania nacional aí, né? Soberania nacional que vai fazer com que milhares de pessoas sejam desempregadas, né? E ele fica dizendo, eu não vou procurar o Lula porque eu não vou passar vergonha, eu não vou ser humilhado pelo Lula. É um papo furado do caramba, né? O Lula declarou que Israel, após ser atacado, né, quando fez um ataque à faixa de Gaza, estava se comparando às ações nazi, né? Ou seja, comparou Israel ao nazi. Olha que absurdo. Então, essas coisas, isso sim é uma molecagem diplomática, o seu Marcelo Lins. Você não tem noção de nada, você é um militante petista, né, disfarçado de jornalista aí da Globo News. É um blogueiro do Lula e do STF aí, plantado na Globo News para fazer propaganda do Lula e do STF. Você devia ter vergonha de ser jornalista, meu amigo. Então é isso aí. Vamos mostrar aqui o Lula falando mais uma besteira hoje. E a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Esse tipo de fala que você acabou de escutar, sim, esse sim é uma molecagem diplomática do presidente Lula, né? Uma provocação, uma crítica desmedida aí. O presidente Donald Trump, coisa que ele não deveria fazer. Se ele quer acabar com o tarifaço, ele deveria ficar quieto, né?
não tecer críticas a outro país, não se meter onde não é chamado, né? Não ficar se metendo nas atitudes do presidente Donald Trump. Não é problema dele. O que o Donald Trump faz com outros países é problema dele, não é problema do Lula. Ele não deveria se meter com isso. Bom, pessoal, agora vamos ver o Valdo Cruz aqui falando sobre a questão da oposição, né, que está tentando fazer aí aprovar uma nova lei onde vai obrigar o STF, não, as decisões tomadas na primeira turma do STF ou na segunda turma, sejam qual for a turma, ser obrigadas a passarem pela segunda turma depois, caso haja algum recurso. Por exemplo, como no caso do Bolsonaro agora, né? Digamos que haja condenação do Bolsonaro na primeira turma, ele teria a opção de recorrer ao plenário do STF, não ficaria simplesmente na primeira turma a decisão. Então, e ele está criticando isso daí como se fosse alguma coisa errada. Não, não é errado, né? Aliás, o Bolsonaro nem deveria estar sendo julgado no STF porque ele não tem mais foro privilegiado, não é mais presidente da República. Veja o Lula onde foi julgado. Ele foi julgado em primeira instância, depois foi para a segunda instância, depois foi para a terceira instância, ainda recorreu ao STF e não tinha conseguido anular as suas ações. Essa estratégia está sendo discutida diante da avaliação da oposição, Bárbara e Camila, de que eles não estão conseguindo aprovar uma anistia ampla, geral e restrita e nem vão conseguir acabar com o foro privilegiado, tirar a ação do Supremo Tribunal Federal. Qual seria, então, o caminho? O caminho seria garantir, porque hoje, quando um político, né, é condenado na primeira turma, ali é a instância definitiva, não cabe e não pode ser feito recurso ao plenário do Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros. Vou até lembrar que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, esteve aqui no Conexão e reclamou disso. Falou, olha, todo cidadão brasileiro tem mais de uma instância para se defender. Hoje, nós, parlamentares, políticos, não. A gente é julgado em questões criminais por uma turma do Supremo e não cabe recurso a outra instância. É um grau de jurisdição apenas. O que eles estão querendo incluir naquela PEC das prerrogativas parlamentares? Que um julgamento de uma das turmas do Supremo, no caso atual da primeira turma, se um político, qualquer pessoa que for condenada na turma, teria direito a recorrer ao plenário do Supremo. Hoje isso não é permitido. Então, você criaria o que eles chamam de duplo grau de jurisdição. Que outras pessoas têm direito, os políticos, eles alegam que não, porque eles são julgados na turma e ponto final. Não tem mais aonde recorrer, né? Qual que seria essa estratégia? Aprovar isso na PEC das prerrogativas. Vai dar tempo? Bom, eu e a Camila estávamos discutindo aqui que se tiver entendimento, acordo político, vota rapidinho. Depende... Quando eles querem, eles fazem votação relâmpago, né? E qual seria a estratégia? Se Bolsonaro é condenado na primeira turma, ele poderia recorrer ao plenário, né? E ter uma nova votação em plenário. Ter uma nova votação em plenário de 11 ministros, né? A votação de um recurso, não de toda a ação penal novamente, um recurso. Mas o embargo de declaração, por exemplo. No embargo de declarações já tem direito na primeira turma. E né? aí seria o quê? Seria um recurso para levar isso para o plenário. Ah, sim. Tem direito de que a sentença fosse revisada pelo plenário. E qual que é a estratégia? É que lá no plenário você tem pelo menos 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro, eles poderiam pedir vista do processo. E aí, pedindo vista, jogaria para o ano que vem. E jogando para o ano que vem, pode criar todo um ambiente político perto da eleição. Eles estão tentando segurar o trânsito em julgado. O problema, seu Valdo Cruz, é que o Congresso, através do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota, eles fazem o que o governo quer e o que o STF quer. Eles estão sendo chantageados pelo STF e pelo governo, né? O Dino já tem na mão lá não sei quantos centenas ali de processos de deputados, né, que caso eles não ajam de acordo com o que o governo quer e com o que o STF quer, o Dino bota aqueles processos para rolarem
que vão incriminar deputados, né, que estão lá no Congresso. Então, é um absurdo, né? Então, não tá, as coisas, nós estamos vivendo uma crise institucional gigantesca, né? Então, já que não se consegue votar, né, a mudança do foro privilegiado, pelo menos essa mudança de ter um direito a recurso após um julgamento na primeira turma ou na segunda turma, isso tem que ser feito, porque é um absurdo você ser julgado e não ter como ter recurso, né? É um completo absurdo. Então, aliás, esse julgamento é um completo absurdo desde o começo, né? Como é que uma pessoa pode ser um juiz, pode ser juiz, vítima, acusador, policial, Ministério Público, é tudo ao mesmo tempo, né? Ele arruma as provas, ele cria provas, ou seja, é um absurdo desde o início. Mas essas coisas, esses comentaristas da Globo, eles não falam, porque eles estão lá sendo pagos para defender o governo. Essas pessoas deveriam ter vergonha de ser jornalistas, né? Agora nós vamos ver aqui é, o tal do Trauma. Vocês conhecem o Thomas Trauman? O Thomas Trauman foi ministro da Dilma Rousseff, né? Um puxa-saco do governo contumaz, né? Puxa-saco do Lula, da Dilma, do PT, contumaz, petista fanático, né? E que trabalha lá na Globo News como jornalista. Como é que a Globo News contrata um militante, né? Um militante petista para ser seu comentarista? Como é que pode ser uma coisa dessa, né? Olha, é um nível do jornalismo brasileiro hoje em dia está ridículo, né? Vamos ver o Thomas Trauman aí falando sobre a questão das sanções aos ministros do STF, né? Ele disse algumas boas notícias ali, dizendo que o tarifaço em alguns produtos vai diminuir, porém que vem sanções aí para cima dos ministros do STF e eles estão ficando apavorados com isso. Vamos ver então. Algumas coisas que avançaram nas últimas semanas, basicamente, que eu acho que eu queria dar uma atualizada. Primeiro, eu acho que tem uma notícia boa. Vamos começar com a parte boa. Deve sair nas próximas semanas uma lista de exclusão de itens que não são produzidos nos Estados Unidos. Lembra que isso já foi dito lá no começo, isso ficou parado, isso realmente deve sair. Então, deve realmente incluir café, cacau, frutas, são alguns dos itens que devem ser incluídos numa lista. Portanto, isso vai ser mundial, não vai ser específico no Brasil, mas vai facilitar muito a vida brasileira. Essa é uma coisa, essa é a parte boa. Até aqui eu falei notícia boa, agora vamos falar notícia ruim. Assim, está muito claro que a lei Magnitsky será utilizada contra os outros, no Supremo a cada voto que forem dados. A lógica é simplesmente, ou seja, o PGR faz a sua exposição, recebe uma... Durante o julgamento? A intenção, a informação que a gente tem é que seria durante o julgamento. Ou seja, criando uma sistemática durante o julgamento e, obviamente, tentando pressionar os ministros, pelo menos os ministros da primeira turma, em relação ao julgamento. E aí tem uma enorme exposição sobre o que pode acontecer depois disso, com a quase certa condenação do ex-presidente Bolsonaro. Aí várias especulações. Eu vou ficar a mais tímida delas de alguma forma, constranger a comitiva brasileira que vai até a ONU no final do mês, afinal, 24 e 25 de setembro, me fala a memória, e constranger a comitiva, ou seja, com questão de vistos, etc. Ou seja, não parou, tá? Assim, a gente está aqui num momento de trégua. O que o Departamento dos Estados Unidos fala muito o Trump está ocupado com a Ucrânia nesse momento, é aquela coisa do foco trumpista, né? Agora é Fed, essa semana é o Fed. Mas, enfim, em algum momento volta o Brasil e então teremos uma nova leva de ataques nas próximas semanas. Tá aí, pessoal, cada vez fica mais escancarada a militância da Globo News, né? Os jornalistas que são contratados da Globo News, todos eles praticamente são de esquerda. Se tiver ali alguma rara exceção ali, que não seja muito de esquerda, não seja tão alinhado assim ao governo, mas são de esquerda, todos são de esquerda e são defensores do Lula e do sistema Supremo PT. Regime brasileiro, como o Donald Trump chamou, o regime, né? A palavra regime, se você não sabe, é usada somente para ditaduras. E o Brasil agora está sendo chamado de regime, né? O regime que governa aqui no Brasil é o regime Supremo PT, da qual a Globo News é porta-voz, né? Então, não dá para esperar nada diferente
jornalistas, militantes aí, né? Lula afetivos, né? Apaixonados aí pelo Lula, que só sabem defender o cachaceiro, né? O velhinho da picanha aí, e só fazem isso. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e tudo de bom!